Torcedor, a derrota sábado deixou você meio doído, meio preocupado, até porque o time jogou muito mal contra o Sampaio Corrêa, mas fica pelo menos atenção para essa semana, porque tem muita coisa que deve acontecer essa semana, pelo menos uma coisa boa hoje, que é a apresentação do reforço Alex Teixeira. E aqui nesse Bom Dia Gigante, com exclusividade, 2 jogadores que atuaram com ele no Vasco vão falar sobre essa volta do jogador que tem 32 anos, que retorna ao clube após 12 anos fora do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fique ligado! Salve galera! Passando por aqui para trazer uma novidade para vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer as apostas esportivas e eu mesmo já indiquei a Bet7k aqui e muita gente já ganhou dinheiro com isso. Hoje eu trago uma novidade. A Bet7k incluiu o cassino na casa de apostas. Roleta, blackjack e muito mais. Agora você não fica preso a ganhar 3, 4 vezes só o valor investido. Nesses jogos você pode ter um retorno de 50, 100 vezes o valor investido. Em pouco tempo, muita gente já tem ganho dinheiro nesse tipo de ação de apostas. Pensou apostas? Pensou Bet7k? Experimente! Olha, você não vai se arrepender. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando uma semana muito importante no Vasco. Vamos trazer todos os detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante, então eu peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui no canal, a sua inscrição é importante, acione também o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo que também é muito importante e compartilhe. Copie o link, joga lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar com muitas informações aqui no canal Atenção Vascaínos. E como eu disse, o Vasco começando uma semana importante dentro de campo, 2 jogos essa semana. Um amanhã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco entra em campo às 9h30 da noite em São Januário contra a equipe do Ituano. E no sábado, o Vasco tem outro jogo importante, fora de casa, 20ª rodada contra o Vila Nova às 4h30 da tarde no sábado. Jogo esse também importante, já pelo retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. Fora de campo, nos bastidores, o departamento jurídico do Vasco tenta cair com a liminar para voltar aos ritos da AGE, que visa aprovar ou não a 777 Partners como parceiro do Vasco para a aquisição da SAF do Vasco, que tem todos esses ritos que precisa cair essa liminar. Mas tudo isso está sendo feito nos bastidores pelo departamento jurídico do Vasco. Agora, por falar no jogo de terça-feira contra o Ituano, jogo esse em São Januário, o técnico Maurício Souza vai ter que quebrar a cuca, até porque o time vem de derrota para esse jogo contra o Sampaio Corrêa e ele vai ter pouquíssimo tempo para treinar. Tem algumas dúvidas, mas pelo menos tem boas notícias. Thiago Rodrigues, Andrei e Figueiredo voltam à equipe depois de cumprir suspensão. E em relação a essas dúvidas, já eu conto para vocês. Mas antes, ele vai ter apenas o treinamento de hoje para definir a equipe. Você está vendo aí na tela uma foto publicada pelo Yuri Lara no seu Instagram, a hora que eles embarcaram aqui no Rio de Janeiro, já que fizeram um treinamento ontem em São Luís e chegaram ontem à noite à cidade maravilhosa. Ou seja, tá feia a coisa pro Maurício Souza, tem pouquíssimo tempo para treinar esse time. E com essas 3 voltas que eu falei, Thiago Rodrigues, Andrei e Figueiredo, o técnico Maurício Souza tem apenas o treinamento de hoje para definir a equipe. Ele ainda tem algumas dúvidas, mas não deve mexer muito na equipe, pelo menos no padrão que o Vasco vinha jogando nas últimas partidas, pelo menos na questão tática. Por isso, o provável time do Vasco deve ser o seguinte: Thiago Rodrigues voltando ao gol, o Léo Matos deve ser o lateral direito, até porque a questão do Gabriel Dias ainda é uma incógnita. Ele foi para o jogo com o Sampaio Corrêa, ficou no banco de reservas, mas ainda está sendo avaliado pelo departamento médico. Os 2 zagueiros devem ser Quinteiro ou até mesmo o Boza, porque o Quinteiro saiu machucado no último jogo. A gente não sabe ao certo se ele vai ter condições ou não para esse jogo de amanhã. E o Anderson Conceição, além do Edmar fechando a lateral esquerda. No meio-campo, Yuri Lara, Andrei Santos voltando à equipe, Nenê, que deve ficar como titular, por mais que tenha jogado apenas 45 minutos na partida contra o Sampaio Corrêa, e lá na frente, Gabriel Peck de um lado, Figueiredo do outro,
e o Raniel deve ser mantido como centroavante do time, já que a questão do Getúlio também ainda é uma incógnita, já que ele também não foi a São Luís do Maranhão por conta de uma lesão. E por isso, esse provável time do Vasco. Mas o torcedor do Vasco está bem animado, pelo menos pela volta do Andrei Santos ao time do Vasco, já que mesmo aos 18 anos é o jogador responsável pela saída de bola para levar a bola da defesa para o ataque. Esse, pelo menos, é o principal motivo para o torcedor do Vasco ter um pouco mais de tranquilidade para a partida de amanhã. E eu fiz exatamente essa pergunta para grandes vascaínos. O Andrei, mesmo aos 18 anos, é o grande jogador do meio-campo do Vasco hoje? Confira só a resposta da galera. Fala, galera ligada na Atenção Vascaínos, esse canal fantástico que eu tô sempre ligado, Emerson Rocha. Bom dia, gigante. Galera, é o seguinte, torcedores, calma. Eu esperava que o Vasco pegasse 2 empates fora de casa, que são jogos muito difíceis, contra o Criciúma e contra o Sampaio Corrêa, e conseguiu uma vitória. Conseguiu até mais do que eu esperava, 3 pontos. A atuação realmente foi muito ruim contra o Sampaio, mas eu acho que em virtude dos desfalques, o Vasco tem um elenco muito curto, precisa se reforçar nessa janela, e a situação do Andrei é clara. O Vasco em 5 jogos sem o Andrei ganhou apenas um jogo. Eu acho que ele, junto com o Nenê e o Thiago, são os jogadores mais importantes do elenco do Vasco hoje. O Thiago também fez muita falta. O Nenê também jogando ainda sem muitas condições, ainda jogou apenas um tempo. Mas o Andrei é o cara que dá qualidade de saída de bola do Vasco. E o Vasco não tem nenhum outro jogador com essa característica. E os desfalques fizeram muita falta no jogo contra o Sampaio. Eu espero que para esse jogo de terça-feira, o Vasco ganhando, eu acho que o Vasco termina com uma pontuação muito boa, muito acima do que muitos esperavam, e aí a gente fecha o turno bem, esperando essa janela para ter bons reforços para poder garantir um acesso tranquilo. Valeu, gente, fiquem com Deus aí, saudações vascaínas e até amanhã em São Januário. Fala, Emerson Rocha, fala, amigos do Atenção Vascaínos, um abraço a todos os vascaínos que acompanham. E o Andrei Santos é imprescindível, né, ao time do Vasco. Hoje, sem dúvida nenhuma, é o melhor jogador do elenco, dá para se dizer assim, no meu entendimento. Um garoto ainda, mas de uma maturidade impressionante, muita personalidade e recurso, né? Além da entrega que ele apresenta no jogo, mas isso é uma característica desse grupo também, né? Isso a gente não pode reclamar. Ele tem muito recurso, é um jogador realmente diferenciado, que está no nível aí dos grandes jogadores do meio-campo do Vasco da Gama. Por outro lado, obviamente, a gente também vai ter que analisá-lo numa disputa de uma Série A, onde o nível de exigência é maior. Não sei se ele chegará até lá, afinal de contas, é um jogador muito valorizado e certamente tem muito mercado lá fora. Mas hoje, pela regularidade, no meu entendimento, ele é fundamental e imprescindível esse time do Vasco da Gama. É isso, grande abraço a todos e saudações cruzmaltinas, aqui é Vasco! E hoje, como eu disse, vai ser a apresentação oficial do meia Alex Teixeira. Aos 32 anos, ele chega com o status de grande reforço. Mas será que já pode ser considerado o grande jogador do Vasco nessa Série B? Ou ele pode ali dividir esse status com o meia Nenê? Confere só a análise feita por Jean Faísca. Fala, Jean! Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Bom Dia Gigante. E depois da surra que o Vasco levou no último sábado, frente ao Sampaio Corrêa, hoje é dia da apresentação do Alex Teixeira, daquele que veio aí para ajudar e muito esse setor ofensivo do Vasco. Eu acredito que num primeiro momento o Alex Teixeira vai dividir o protagonismo dessa equipe junto com o Nenê. Agora, com o decorrer do tempo, se adaptando melhor ao futebol brasileiro, ele que ficou tanto tempo fora, entendendo o modelo de jogo da Série B e com toda a qualidade que o Alex Teixeira tem, ele tem tudo para ser sim um ídolo nessa equipe do Vasco. Principalmente nessa retomada que o Vasco precisa, urgente,
de sair desse momento de disputar Série B, jogar jogos contra essas equipes, enfim, não é o Vasco que ninguém imagina. O Vasco precisa sair desse cenário e ir para um cenário de jogos grandes, de competições grandes. E eu acho que o Alex Teixeira, inclusive eu falei no meu podcast, o AVCast, da semana passada, é a pedra fundamental dessa ruptura entre esse Vasco que se apequenou nos últimos anos para um Vasco que a gente quer ver daqui para frente. Valeu, galera! Um abraço! E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E esse quadro tem um oferecimento da Beer Tips, que é a melhor parceria que você pode fazer para fazer apostas esportivas. E é gratuito. Entre no grupo de Telegram deles, o link está na descrição desse vídeo. Corre lá, entra e você vai ter todas as dicas para fazer apostas e lucrar muito com as apostas esportivas, não só no futebol, no esporte de todo o planeta. Eles dão dicas importantes lá nesse grupo de Telegram que você entra gratuitamente, e siga também eles no Instagram. O link também está na descrição desse vídeo. Corra nessa rede social, siga a Beer Tips, que é parceira do canal Atenção Vascaínos. E vamos agora às informações. Já tem arbitragem para o jogo de amanhã, Vasco e Ituano em São Januário. Quem apita o jogo é esse cara aí, ó, Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. E no VAR, Adriano Milkziski, também do Paraná. E hoje vai ter a abertura da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com um jogo muito importante. Às 8 da noite, o Sport recebe o Vila Nova na Ilha do Retiro. Por que essa partida é muito importante? O Sport é o 5º colocado com 26 pontos, 8 pontos a menos do que o Vasco, e ele está na 5ª colocação. Então o Vasco tem que ficar de olho nesse jogo contra o Sport. Um tropeço pode ser muito importante. E para finalizar, o time feminino do Vasco está eliminado do Brasileiro A2. Ontem, as meninas do Clube de Regatas Vasco da Gama foram derrotadas pelo Bahia por 2-0. Com o resultado, o Vasco agora briga para não ser rebaixado para a Série A3. Vai ter que vencer o Botafogo no sábado, na última rodada, para se manter na Série A2. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E a entrevista de apresentação do meia-atacante Alex Teixeira vai ocorrer momentos antes do treinamento do período da tarde, hoje no CT Moacir Barbosa. Aos 32 anos, Alex Teixeira volta ao clube depois de 12 anos. Ele, como profissional do Vasco, jogou nas temporadas 2008 e 2009. Em 2008, ele teve ao lado dele ali no meio-campo do Vasco nada mais nada menos do que o meia Moraes. Moraes, que também foi revelado pelo Vasco. E com exclusividade aqui para o canal Atenção Vascaínos, nesse Bom Dia Gigante, Moraes fala sobre a volta de Alex Teixeira. Rapaz, falar sobre Alex Teixeira, fácil. Craque de bola. Vi começando ali. Alfredo Sampaio vinha falar comigo direto, acho que em 2008. Falava dele, pô, esse moleque vai ajudar a gente, hein, Moraes? E não deu outra. Deslanchou. E também já era o esperado, né? O moleque vivia na seleção de base, já tinha uma expectativa muito grande em cima dele. Menino simples, né, de muito talento. E hoje tá voltando aí, né, já com a carreira aí consagrada, realizado, mas tenho certeza que deve estar babando para voltar aí ao clube que revelou, que abriu as portas para ele, né, que fez com que ele virasse esse jogador que ele é hoje. E tenho certeza que vai ajudar em muito, né, vai ajudar em muito. E não chega naquela pressão, né, em vários momentos que o Vasco viveu aí nos últimos anos, você chegar a ter que resolver, não, chega num momento bom, onde ele vai poder desenvolver o trabalho dele, pouco a pouco se readaptar ao futebol brasileiro, e vai ajudar pra caramba, isso é fato, né? Eu acho que tá jovem ainda, chega na idade boa, a idade onde vai conseguir performar em alto nível, então tenho certeza que o Teixeira vai chegar arrebentando aí, até para que a gente crave logo esse retorno à Série A.
Grande Danos Moraes. E outro jogador que dividiu também os vestiários de São Januário com o jovem Alex Teixeira foi o ex-zagueiro Fernando, que era um dos mais experientes do Vasco naquela campanha de campeão da Série B em 2009. E Fernando também dá boas-vindas para Alex Teixeira e fala um pouquinho sobre esse jogador voltar ao Vasco depois de 12 anos. Fala, Emerson, querido. Tudo bem, irmão? Bom falar contigo, e quando o assunto é futebol fica melhor ainda. Irmão, a vinda do Alex Teixeira para o Vasco é positiva para mim em todos os aspectos. Primeiro que ele tem identificação com o clube, ele conhece o Vasco em todos os âmbitos, passou por momentos muito difíceis no clube e muito felizes, ele sabe a importância das vitórias, de como é jogar em São Januário, além de trazer consigo uma experiência muito grande no futebol europeu, no futebol asiático. O Alex vindo com vontade de ajudar, com vontade de querer fazer o melhor de si, o que eu acho que não vai ser diferente, sendo o garoto que sempre foi. Ele vem para fazer o melhor pelo Vasco, o melhor pela sua carreira, e o Vasco cresce em nível técnico, o Vasco cresce em nível tático, o Vasco tem um novo líder dentro do campo, vai ter um novo líder dentro do campo e fora também, né? Porque o Alex hoje é um cara experiente e o Vasco vai ficar ainda mais forte com ele participando do elenco. Valeu, Fernando, obrigado pela sua participação aqui nesse Bom Dia Gigante. E aí, torcedor, qual é a sua expectativa para a volta de Alex Teixeira ao Vasco? Acha que ele pode mudar a questão técnica do time para a Série B do Campeonato Brasileiro? Comenta aqui embaixo, eu quero ver a sua participação nos nossos comentários, que é importante demais. Você que até agora não é inscrito no canal, me dá essa moral. Faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, acione o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe porque ajuda bastante. Hoje tem a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite. Vamos fazer praticamente um react dessa apresentação oficial de Alex Teixeira aqui no canal Atenção Vascaínos, com um super convidado, com certeza você vai gostar bastante. Anote na sua agenda, 7h30 da noite, a nossa tradicional live de segunda-feira. E claro, tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais, corre lá para assistir o Acorda Vascaíno, feito pelo Flávio Dias, que tá muito bacana. E siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. Grande abraço, ótima segunda-feira, eu volto amanhã aqui nesse Bom Dia Gigante. Amanhã live, 10 horas da manhã, vamos bater muito papo, já avisando a partida contra o Ituano em São Januário. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Olha, Emerson Rocha, segura só um pouquinho antes de encerrar o Bom Dia Gigante. A gente tá seguindo daqui a pouco para a entrevista de apresentação no CT Moacir Barbosa com Alex Teixeira, mas a gente tem uma informação que a gente apurou durante a madrugada e que temos indícios que realmente procede. O Vasco pode estar impossibilitado de inscrever, inclusive Alex Teixeira, de poder dar condição a jogo a ele ou a qualquer outro atleta que tenha intenção de contratar, porque a FIFA puniu o Vasco com transfer ban, que é uma punição administrativa por falta de pagamento. Isso já ocorreu esse ano através da Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, por conta do caso de Escudeiro, mas a FIFA vem punindo vários clubes, o Londrina recentemente por conta de uma ação de um ex-jogador, também o Juventude, outros clubes com problemas tendo que pagar. O transfer ban é pago imediatamente e liberado. O clube fica liberado, não há um prazo de punição. Enquanto não paga, ele fica impossibilitado de fazer qualquer tipo de negociação. E a gente foi apurar, fomos mais a fundo. Parece que o caso envolve o ex-técnico português Ricardo Sapinto e toda a sua comissão técnica, que estiveram no Vasco da Gama em outubro de 2020 e saíram em dezembro de 2020. Foram buscar os direitos, não receberam absolutamente nada. Há uma discussão rolando desde o início do ano. A possibilidade de transfer ban era grande, mas o Vasco tentava um acordo com o Ricardo Sapinto e os membros da comissão técnica, mas, ao que parece, a FIFA bateu o martelo e agora o Vasco precisa pagar. E a notícia que a gente tem talvez não seja tão boa. É claro que o fato de você poder pagar e se liberar, mas a gente está falando de dívidas como, por exemplo, Londrina, 33 mil euros.
O caso do Vasco parece ser grande, em torno de 5 milhões de reais. Essa notícia é extraoficial, mas a gente tem informação sim, que é um montante alto. Nós temos uma apuração desse valor como extraoficial, mas eu pude apurar também que é um valor alto. Então o Vasco teria que pagar imediatamente esse valor alto para poder acertar a sua situação na FIFA e poder liberar a inscrição, inclusive, do jogador que vai ser apresentado agora. No entanto, são perguntas que a gente precisa fazer e eu vou procurar fazê-las hoje na entrevista, se tiver oportunidade. O presidente Jorge Salgado, o vice-presidente de finanças Adriano Mendes, o jurídico do Vasco José Cândido Bulhões, o próprio diretor executivo Carlos Brasil precisam responder se esse é um assunto que foi surpresa ou não. Não era arriscado demais contar que a FIFA não desse o transfer ban no Vasco? Por que contratar Alex Teixeira se havia uma dúvida quanto à possibilidade de inscrevê-lo? Enfim, a gente não tem os detalhes, os pormenores, se foi algo agora de surpresa dessa última semana, mas a informação que eu tenho é que é uma discussão desde o início do ano. Sapinto saiu daqui em dezembro de 2020. É uma discussão que vem rolando, mas ao que parece não é algo tão recente assim. Aconteceu pelo menos nas 2 últimas semanas. E talvez pela confiança de se pagar, com o dinheiro, com o aporte da 777, só que agora parece que a coisa ficou mais complicada. Porque se não pagar imediatamente, o Vasco, além de não ter dinheiro durante a janela, por conta da celeuma envolvendo a SAF, a 777 e os julgamentos e todas as situações que envolvem Conselho Deliberativo e também a AGE, ainda tem esse impeditivo, que mesmo que tenha o dinheiro da 777, como vai fazer para contratar? É claro que se a 777 entrar, paga isso imediatamente, é uma dívida que o Vasco vai pagar. Porém, não se tem ainda a certeza da 777. Como é que o Vasco vai pagar esse problema, essa situação com a FIFA? Pois bem, a informação nesse momento é essa. Nós temos essa notícia de que o Vasco foi punido pela FIFA com o transfer ban. Esperamos que o clube possa nos dar uma informação mais detalhada, se realmente isso já está sendo resolvido ou não, mas o problema é muito grande. A notícia, a pergunta que eu farei ao Alex Teixeira, babou, porque eu ia perguntar, quando é que você pode estrear? E a princípio, Emerson e amigos, não depende nem do Alex Teixeira e muito menos da comissão técnica saber quando ele vai estrear, porque depende agora de pagamento e ajuste jurídico. Lamentável, mas a gente vai apurar isso daqui a pouco na entrevista com Alex Teixeira no CT Moacir Barbosa. Agora sim, está chegando ao final o Bom Dia Gigante. Logo mais, eu vejo vocês na live tradicional aqui no canal Atenção Vascaínos. Tchau.